do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor William aqui. Como eu falei com vocês na aula sobre darwinismo, a gente ia ver um capítulo onde a gente ia entender melhor a questão de como as espécies surgiram, como se dá uma nova espécie. Então, o capítulo é esse, onde a gente vai tratar sobre especiação e origem das espécies. E aí, já trazendo uma contextualização aqui, vocês sabem o que provocou a Era do Gelo, ou as Eras do Gelo, porque não foi apenas uma, tiveram várias, e isso é muito retratado aí na cultura pop, através dos filmes, a Era do Gelo 1, 2 e 3, onde você tem vários personagens aí geológicos aparecendo nesse filme. Não se sabe muito bem por que as Eras do Gelo acontecem, mas sabe-se que tem a ver com a quantidade de energia absorvida pela Terra, visto que quando você não tem uma quantidade de energia sendo absorvida, ou seja, ela se dissipa muito rápido, você tem as quedas de temperatura. É por isso que eu digo a vocês que a importância da atmosfera, tá? Quando você tem na composição da atmosfera o dióxido de carbono, ele é importante? Sim, ele é muito importante, porque ele meio que mantém o calor dentro do nosso planeta. Uma das teorias é essa, de que você teve ali uma certa queda nesse nível de dióxido de carbono, não só o carbono, mas outros gases, você teve uma diminuição nessa quantidade de gases, e isso fez com que o calor da Terra se dissipasse rápido demais. E aí você entrava numa era de muito frio, de muito gelo, conhecido como a Era do Gelo, de temperaturas baixíssimas. Tratando da especiação em si, o que é especiação? É o processo de formação de uma nova espécie. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser mais, devido a alguns mecanismos que ocorrem naquele ambiente, onde a gente tem a anagênese e a cladogênese. Quando a gente fala da anagênese, está meio relacionado ali com as mutações. Por quê? Você tem uma mutação surgindo, aquilo é uma coisa interessante, aquilo fica, aquilo é repassado para as características futuras e você vai tendo aquela característica aparecendo ao longo de todas as linhagens. E aí você tem uma anagênese, relaciona-se com um caráter, tá? Uma característica nova. Já a cladogênese, ela meio que depende de uma barreira geográfica, onde você tinha uma população, elas foram obrigadas a se separar por algum motivo que aconteceu naquele ambiente, e aí você tem cada uma sofrendo as adaptações do ambiente que ficou. Futuramente, ao longo das gerações, você tendo ali o contexto do isolamento sexual, você pode estar formando uma espécie nova. Ou duas no caso, né? Ou mais. Então, o processo de especiação ele vai seguir uma sequência bonitinha. Então, para que ocorra o aparecimento de uma nova espécie, né, para que você tenha especiação, você precisa seguir uma certa sequência. Primeiro aí, quando a gente fala do isolamento geográfico, por algum motivo, uma mesma população se separou. E aí você vai ter a ocorrência de fatores evolutivos. Vamos supor que seja uma ilha. Essa ilha ficou mais para uma parte fria, essa ilha ficou mais para uma parte quente. Os animais que estão presentes nessas ilhas, eles vão sofrer as consequências daquele ambiente e só vão sobreviver os que forem mais adaptados, tá? Ou que tiverem algum tipo de mutação, por exemplo. Tá? E aí, cada vez mais você vai tendo o acúmulo dessas diferenças genéticas, o certo isolamento reprodutivo, isolamento sexual, visto que você vai ter a formação ali de raças, é a mesma espécie, com características diferentes, porque estão separadas. Tá? E quando você tem esse isolamento reprodutivo, esse isolamento sexual, você vai criando interações gênicas apenas dentro daquela população, Ao longo das diversas gerações que você tem isso, você vai ter ali uma formação de uma nova espécie. Então ele segue essa sequência para que você tenha o aparecimento de uma espécie nova em um ambiente. E a gente vê que são vários fatores que precisam ocorrer. Por isso que é difícil você estar tendo aí esse processo ocorrendo às vistas dos nossos olhos. Pode estar ocorrendo? Pode, mas a gente não vai acompanhar todo esse processo, até porque leva centenas e centenas de anos para acontecer isso. Então, quando a gente fala da raciação, o que é uma raça? Você pode ter duas coisas ocorrendo no ambiente. A raciação, que precede a especiação, e a especiação propriamente dita. A especiação é quando você tem o fator do isolamento reprodutivo, tal qual aquelas espécies não conseguem mais se reproduzir fora dela. Tá? Esse grupo só se reproduz com esse grupo só se reproduz com esse. Mas antes da especiação, você tem a raciação, que vai ser o quê? Modificações na característica externa, na aparência daqueles caras, tá? Mas ainda assim permitindo a interação entre eles. Então, a raciação, raça, é um termo criado pelos humanos, tá? Onde você tem os animais da mesma espécie com características diferentes, devido ao meio em que eles vivem.
Então, um exemplo, quando você pega um husky siberiano, ele é um cachorro, mas ele tem adaptações para sobreviver em que? Ele tem um pelo mais claro, ele tem aqueles olhos azuis, ele possui as características dele. Quando você pega aí, sei lá, um pastor alemão, ele tem as características dele. Então, dependendo de como forem as interações ali na forma do isolamento desses animais no ambiente, você vai ter ali a formação de raças, tá? Onde você tem as raças primitivas e depois o homem ele vai interagindo nessa questão, fazendo a seleção artificial e tudo mais, até você ter ali várias raças aparecendo. E a gente tem alguns tipos de especiação. A primeira que a gente vai ver é a especiação alopátrica. Como que ela ocorre entre espécies que vivem isoladas geograficamente. Então você tem uma espécie de, como exemplo, uma espécie de coelhinho aqui, uma espécie de coelhinho aqui. As mutações e recombinações gênicas, principalmente as mutações, elas vão acontecer ao acaso. Elas podem acontecer só aqui ou em nenhuma delas. Já a recombinação gênica, ela vai depender da questão da reprodução. Então você pode estar aparecendo algumas coisas só naquela população e algumas coisas só na outra população. E essas variações, essas populações separadas, elas vão sofrer o quê? As seleções, as pressões do meio em que elas vivem. Então você vê que uma ilha, ali ó, na imagem, ela ficou com mais árvores, a outra ficou com mais gramíneas. Tá? Então tem essa questão de diferença geográfica. E com a barreira geográfica e o isolamento reprodutivo, você pode ter ali uma especiação acontecendo, que é a produção de novas espécies, tá? Devido a todo esse contexto que a gente viu. Tá? Então, para você ter uma nova espécie, você precisa ter uma barreira geográfica e, consequentemente, um isolamento reprodutivo, onde a genética daqueles indivíduos só vão ficar fechadas ali e a genética desse aqui só vão ficar fechadas ali. Futuramente, você pode ter aquelas ilhas se encontrando de novo, vamos supor que caia uma árvore grandona e permita a passagem ali entre eles, permita a interação. Eles não vão mais conseguir reproduzir entre as populações diferentes, porque já formaram uma nova espécie. E aí eles não vão conseguir mais se reproduzir. Ou pode até conseguir reproduzir, mas vão gerar indivíduos inférteis, porque são espécies diferentes. E a especiação simpátrica, ela ocorre de que forma? Quando você tem uma população vivendo no mesmo ambiente, não tem isolamento geográfico, mas que em determinados indivíduos, aleatoriamente, apareça alguma mutação. Apareceu uma característica nova nele, que o deixou mais atrativo para as fêmeas. Aí as fêmeas vão lá e vão se reproduzir com ele. Alguns filhotes vão nascer sem aquela característica, outros vão nascer sem. E aí você tem aquilo ali sendo disseminado dentro daquela população. Eles estão juntos, você está tendo a produção desses indivíduos diferentes. Eles vão se sentir tão diferentes que essa mutação pode fazer com que eles procurem ambientes diferentes. Pode acontecer. E aí os cruzamentos não aleatórios acontecendo ali a todo momento entre aquelas espécies pode futuramente fazer com que aquela mutação atinja tanto o material genético, fique tão presente ali que forme duas espécies novas. E aí você não consegue mais ter o quê? O contato, a troca de material genético. Pode ser que nasça um filhotinho? Pode, mas esse filhote vai ser infértil. Então aqui um exemplo bem visto para vocês para uma especiação. A alopátrica, você tem um ambiente, ocorreu ali uma rachadura na placa tectônica, separou geral. De um lado, você ao longo do tempo vai tendo umas modificações e do outro lado também devido às pressões do meio. E aí você forma espécies diferentes. No caso da simpátrica, que é essa do lado de cá, onde você tem ali as árvores no mesmo ambiente, onde uma ali surge com uma característica diferente. E aí ela vai se reproduzir, vai dar origem a outras com aquela característica diferente, tal qual forma duas espécies diferentes. E aí a gente fala um pouquinho agora sobre a origem das espécies ao longo das eras geológicas. Então a gente tem os tempos geológicos aqui, tá? A gente tem as eras, a gente tem os períodos, a gente tem as épocas. Essa imagem aqui, ela é linda, é maravilhosa para você entender um pouco desse contexto, onde você começa lá debaixo da formação do planeta, né? E você vai subindo ali pelos períodos. Então você tem o período cambriano, você tem ali ó, ordoviciano, sullivan, devoniano, carbonífero. O que você vai ter aí acontecendo? Então essa imagem é bem interessante, se você parar para analisar, ela mostra as duas facetas, os períodos geológicos e o que mais ou menos estava acontecendo naquele período, de uma maneira bem resumida. Então você tem o surgimento das primeiras formas de vida, depois você tem o aparecimento dos dinossauros, depois você tem o aparecimento da espécie humana. Claro que não aconteceu resumidamente dessa forma, mas é só para você ter uma ideia de como isso aconteceu, até a gente chegar nos tempos de hoje, ali no Quaternário,
no Holoceno, que a gente chama, tá? Na época do Holoceno, que é onde você tem a formação das civilizações e a constituição do tempo histórico. Então é a era que a gente está vivendo aí no Holoceno, né? E aí já tem alguns querendo chamar de Antropoceno e por aí vai. Então isso daqui é, resumidamente, as eras geológicas. Então aqui eu trago para vocês uma curiosidade. O que nunca te contaram sobre o filme do Jurassic Park? Você tem o filme, tá? Tem o antigo e tem o novo também. E aqui você tem, nessa era mesozoica, o aparecimento dos dinossauros. E você tem 3 períodos aí dentro. Período Triássico, período Jurássico e período Cretáceo. Então uma curiosidade que nunca te contaram é o seguinte. Muitos dos dinossauros presentes no filme Jurassic Park, eles não eram do período Jurássico, e sim do período posterior, que era o período Cretáceo. Tanto é que você tem ali o Triceratops, que aparece no filme, mas ele não é do período Jurássico. Tá? Então tem essa curiosidade de que eles meio que não se importaram muito com essa questão geológica, obviamente é uma coisa mais para entretenimento, mas só para vocês entenderem que tem alguns errinhos ali. Né? Por que é Jurassic Park? Porque ele remete à era Jurássica, é o período Jurássico, onde você teve a presente ali dinossauros? Sim, teve. Mas muitos dos que aparecem no filme, eles são do período Cretáceo, como o Velociraptor, o Tiranossauro Rex. Todos eles são do período seguinte e não do período Jurássico. Só que ia ficar muito mais feio se fosse Cretacic Park. Não fica uma coisa muito legal de se falar, né? Jurassic já fica mais legal. Então, pode ter sido também por essa conotação de som, visto que Cretacic Park não ficaria tão legal. Então, galera, quando a gente fala da vida, a gente tem aí, como eu mostrei para vocês, dividido ali nos períodos, nas eras, nas épocas, né? Então, a gente vai começar aqui falando sobre a vida no momento pré-cambriano e na era paleozoica, onde na era paleozoica a gente vai ter muito presente ali um cara que é bem conhecido, que é o trilobita, que é esse carinha aqui do meio, ó, embaixo desse que parece um caranguejo, embaixo dele a gente tem o trilobita. Então, em qualquer lugar do mundo que você encontra esse trilobita, e ele é bem encontrado, porque ele era um animal marinho, você sabe que você está tratando ali da era paleozoica. Então, tem alguns fósseis que você encontra que só de você achar ele já te indica naquela lâmina do solo a qual período ele corresponde. Olha que coisa interessante. Então, na era pré-cambriana, ela foi o período ali mais longo, tá? da existência da Terra, porque foi o período ali que você estava tendo resfriamento da Terra, formação dos oceanos, das cadeias de montanha, da atmosfera. Tudo isso levou muito e muito tempo. Então ali eu mostro para vocês o que estava acontecendo nesse período pré-cambriano. Então você teve as moléculas precursoras da vida, a gente viu ali a formação dos coacervados, das primeiras células, diferenciando ali em eucarionte e procarionte, célula fotossintetizante, célula heterotrófica. Então tudo isso acontecendo nesse período pré-cambriano, que vai englobar ali quais eras? A arqueozoica, que é quando você estava tendo essa questão da formação da Terra, beleza? E a proterozoica, que é quando você estava tendo justamente o aparecimento dos primeiros tipos celulares. E aí você teve essa Terra se esfriando, se esfriando, se esfriando tanto que ela ficou fria demais. Um bom período, ficou um bom tempo resfriado e depois ela começou, né, com a interação ali da atmosfera e tudo mais, a ter um certo aquecimento, que foi responsável pela explosão pré-cambriana, que a gente diz. Essa explosão pré-cambriana foi um boom de aparecimento de novas espécies, devido a esse aumento da temperatura. Então você tem aqui, ó, olha lá, o período pré-cambriano, olha lá o que ele foi. Olha lá, você teve a formação da Terra, as rochas mais antigas, as formas primitivas de vida, algas e bactérias, aí, bum, dali para frente, desse pré-cambriano para frente, que é onde você vai englobar a era paleozoica, você vai ter uma grande dispersão das espécies. Olha aí, é só você acompanhar pela cor, quando você estiver assistindo, dá uma pausa no vídeo, e você vai conseguir analisar bonitinho o surgimento em cada era ali dos seres vivos. Então você teve aqui o período do pré-cambriano, e depois você teve o boom de aparecimento de espécies, que foi na era paleozoica. Né? E logo abaixo disso você tem o Mesozoico, onde você teve ali o aparecimento dos primeiros mamíferos, dos dinossauros e tudo mais. E mais à frente você tem o Cenozoico, consequentemente a formação ali, o aparecimento dos seres humanos. E ali, como eu falei para vocês, olha o trilobita ali, ó, perto da água viva. Então, quando você encontra esse trilobita, você sabe que você está tratando da era paleozoica, beleza? Ele é como se fosse um fóssil, é uma marca registrada dos fósseis. Se eu estou cavando aqui para construir aqui em casa, cavo fundo pra caramba e acho um trilobita, eu sei que toda aquela lâmina de solo
pertence à Era Paleozoica. Aqui mais uma vez, ó, a gente tem ali as eras, os períodos, está em inglês, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia, olha aqui embaixo. A Era Paleozoica ela é dividida em quê? Dividida em que período? Começando ali pelo pré-cambriano. Então quando você tem um aquecimento, você tem a explosão pré-cambriana, que é quando está quase virando para a Era Paleozoica, você tem o aparecimento de muitas e muitas espécies mesmo, que ao longo de todo esse período vão sofrendo modificações ali. Então preste atenção aqui, ó. Você teve o Cambriano, Ordoviciano, e logo após, no período Siluriano, o que a gente teve aí? Você teve o aparecimento da vida terrestre nesse período Siluriano, mas não por animais, e sim por quem? Por vegetais. Então você teve vegetais ali sofrendo modificações, tendo adaptações que permitiram a ela viver em ambiente terrestre. E isso fez com que você tivesse toda uma alteração do ambiente terrestre, porque antes você só tinha vida onde? No ambiente marinho, predominantemente marinho. A partir do momento que você vai para o ambiente terrestre com vegetais, você começa a produção ali, você tem o solo, você tem reprodução de vegetais, você tem tudo mais, houve uma nova expansão de vida, de formas de vida agora para o ambiente terrestre. Isso aconteceu no período Siluriano. E, além disso, você tem o surgimento ali dos primeiros artrópodes. Então aqui a gente tem a origem dos tetrápodes. Então voltando lá mais uma vez, olha lá. Aqui a gente está falando do grupo Devoniano. Então olha lá, a gente teve o Siluriano, que foi quando apareceram os primeiros vegetais. Depois a gente tem o Devoniano. O que a gente vai ter aí? A diferenciação entre grupos de peixe que deu origem ao tetrápode. Tá? E um fóssil muito interessante que mostra realmente essa característica de formação das espécies terrestres é um fóssil de um peixe, que é aquele ali, ó, Tiktaalik, aquele carinha que está ali no 375. Por quê? Ele possuía algumas características de animais terrestres, como 4 membros, digamos assim, e cabeça achatada, principalmente. Tá? Então, se você olhar para um réptil, pensa aí num crocodilo, como é que é a cabeça dele? É achatada. Se você pensar aí num anfíbio, né? Pensa no sapinho aí, como é que é a cabeça dele? É meio achatadinha. Tá? Então, esse peixe ele é um indício muito forte da transição da vida marinha para a vida terrestre. E daí você teve o surgimento dos tetrápodes, que são aqueles caras que possuem 4 membros. Né? Quando você pensa no ser humano, 2 braços e 2 pernas. Quando você pensa numa ave, 2 asas, né? Um par de asas e um par de patinhas. Quando você pensa num crocodilo, possui 4 patinhas. Então, foi meio que o indicador, né? Esse Tiktaalik, ele foi o indicador da transição. E aí, cara, com essa dominação do ambiente terrestre, tanto pelos vegetais quanto pelos animais, você teve no período carbonífero o surgimento de grandes florestas. Tá? Você teve a reprodução dos vegetais acontecendo livremente e com isso você começou a formar as primeiras florestas compostas ali principalmente por pteridófitas, o ancestral das samambaias, beleza? Isso facilitou a vida de quem? De anfíbios e insetos. Os anfíbios conseguiam se abrigar, conseguiam se reproduzir perante aqueles vegetais e os insetos também conseguiam alimentação, conseguiam se abrigar e aí você teve uma expansão muito grande desses seres vivos. E aí, por último, né, no período Permiano, surgiram as primeiras gimnospermas, que são os pinheiros, tá? E no qual a gente sabe hoje em dia, né, que eles não possuem flor. A reprodução deles é associada a quem? A semente, né, ao estróbilo. E isso vocês estudam no primeiro ano. Né? A gente vê que os pinheiros eles possuem o quê? A pinhazinha, tá? Que é o estróbilo que vai ser a estrutura reprodutiva dele. E já entrando aí no assunto da próxima era, quando a gente falando aqui das vegetações ainda, no período Cretáceo é onde você teve o surgimento das angiospermas, que são os vegetais com fruto e com flor. Tá? Então, o período Cretáceo ele faz parte de qual era? Da era Mesozoica, que foi quando você teve o boom dos dinossauros. Então, você teve uma mudança brusca no clima. Tá? O clima se tornou muito seco e frio e você teve uma extinção em massa de várias espécies ali que não conseguiram se estar adaptadas ao ambiente. Então, após vamos dizer, essa era do gelo de novo, né, a gente teve muitas espécies sendo extintas, sendo alguns répteis ali conseguindo sobreviver. E aí você teve a origem, você teve aí a diferenciação dessas espécies de novo ao longo dos milhões de anos e também o aparecimento dos primeiros tipos voadores, das primeiras espécies voadoras. É nessa era mesozoica que a gente tem o período Jurássico, o período Triássico, o período Cretáceo, que é onde a gente tem o aparecimento e a dominação dos dinossauros. Então esses dinos aí, eles dominaram o planeta durante um bom tempo, tá? Por conta das suas adaptações, e eles espalharam por todo o mundo, dominando aí tanto o ambiente terrestre quanto o ambiente aquático.
Aqui é a imagem da enciclopédia dos dinossauros. Você tem várias espécies ali dentro. Então, no final do período Cretáceo, você já teve essas aves já que se derivaram ali de alguns répteis, né? São modificações ali de alguns répteis, já apresentando as características que a gente tem até hoje, que é a presença de bico, presença de pena, ossos pneumáticos, então a facilidade para voo mesmo, auxiliada por essas penas, que também atuam no mecanismo ali de manutenção da temperatura corporal. E isso, né, essa diferenciação, essa aproximação com as aves de hoje, ela se dá ali no final do período Cretáceo. Então, quando a gente fala das características das aves atuais, a gente tem aí eles sendo considerados filogeneticamente, né, através de estudos mais recentes, um grupo derivado dos tetrápodes, dos dinossauros, tá? Visto que você tem algumas características ali que remetem muito a esses caras que viveram há muito tempo atrás. A gente pode conversar melhor sobre isso na nossa aula do Zoom, para o nosso vídeo aqui não ficar tão grande assim. Mas fiquem com essa curiosidade e levem ela para a nossa aula que a gente vai conversar sobre isso. No final do período Cretáceo, houve a famosa chuva de meteoros que assolou o nosso planeta. Então, você teve ali a extinção em massa dos dinossauros, porque eram animais muitas das vezes muito grandes, né? E eles não conseguiriam se adaptar ao novo ambiente. Então, a extinção foi em massa dos dinossauros em si, sobrevivendo ali apenas quem? Pequenos mamíferos e pequenos répteis. E isso foi devido ao quê? Esses meteoros eles caíram, né? Muitos deles enormes, tal qual eles causaram uma alteração climática, porque você teve aquela coluna de poeira levantando, se depositando lá na atmosfera. Aquilo fez com que ocorresse uma grande mudança climática que afetou os animais que estavam menos adaptados aqui. Então a gente tem aqui Jurássico, onde teve muita quantidade de dinossauros. E aí você teve ali o período Cretáceo, também os dinossauros ali dominando. Os répteis, os crocodilos, eles vieram lá desde lá de trás, igual os mamíferos. Vieram subindo, e as aves eles foram um grupo ali irmão dos dinossauros saurísticos, que a gente pode conversar melhor na nossa aula sobre isso. Então você tem ali as aves como um grupo irmão dos dinossauros. E quando a gente chega no terciário, você tem o quê? Mamíferos dominando o planeta, répteis, que como os crocodilos já estavam aí há bastante tempo mesmo, e as aves como um grupo irmão dos antigos dinossauros. E aí a gente chega na era Cenozoica. O que a gente vai ter aqui? Grande expansão de diversidade dos mamíferos e angiospermas. Os mamíferos dominaram o ambiente, principalmente os grandes mamíferos, você tem os mamutes, as preguiças gigantes, dominaram o nosso planeta nesse período, tá? E a expansão também das angiospermas, que são os vegetais com frutos. Então, a gente sabe hoje em dia que os mamíferos atuais eles surgiram de 3 grupos de mamíferos que sobreviveram à grande extinção em massa. Então a gente só foi tendo ali o processo de especiação. Então você teve outros períodos aí de eras do gelo, de glaciações, e a última ocorreu aí há 11 mil anos atrás. E desde então o planeta vem sofrendo aquecimento constante, e levou à adaptação de diversas espécies de seres vivos, tanto na parte aquática quanto na parte terrestre. E a gente tem aí como exemplo, sempre após um período de aquecimento global, né, de mudanças climáticas drásticas, um período de era do gelo. E aí você tem aquele período de era do gelo acontecendo, depois você tem o reaquecimento do nosso planeta. Então ele meio que segue um certo ciclozinho natural, mas que o ser humano vem acelerando isso de tal forma, por isso que a gente está tendo aí um aquecimento global sendo tão intensificado e as mudanças climáticas previstas para acontecerem daqui a alguns anos. Presença dos primeiros hominídeos, tá? Os homens da caverna, criação do fogo, os primeiros hominídeos bípedes ali. E aqui a gente tem uma lei, que é a lei de Hardy-Weinberg. Tá? A gente vai trabalhar sobre isso na nossa aula do Zoom. Tá? Mas essa lei ela conta o quê? Que os alelos eles não se modificam ao longo das gerações. Tá bom? Então isso foi uma lei que ele comprovou com modelos matemáticos, tá? Levando em consideração de uma população em equilíbrio. Então, o que é uma população em equilíbrio? Ela ter grande quantidade de indivíduos, os cruzamentos eles vão acontecendo ali sem o auxílio da seleção sexual, ou seja, todo mundo cruza com todo mundo, não tem essa característica de seleção, de você selecionar o mais bonito, o mais forte, o mais não sei o que. Você não tem isso. Não ocorrer sobreposição de gerações, ou seja, as gerações só vão cruzar com as suas próprias gerações e não ter cruzamento ali entre gerações diferentes. Isso aqui na lei dele, no modelo dele. E não apresentar nenhum tipo de característica de seleção sexual, seleção natural
interação gênica, mutação que possa implicar no aparecimento de uma nova característica. Então ele quer uma população totalmente equilibrada dentro desses modelos aqui que ele apresenta. E não possui migração entre populações diferentes. Então aquele grupo só pode se reproduzir com aquele grupo, somente ali dentro, sem ter contato com mais ninguém. E aí você chega na deriva genética, que é o processo de alteração da frequência gênica ao acaso. Aconteceu ao acaso, você não teve nenhum fator influenciando, como mutação, como migração de espécies, como seleção sexual, como seleção natural, nada disso, ela aconteceu ao acaso, e isso é a deriva genética. Então, em uma população em equilíbrio, com todos aqueles aspectos que a gente viu anteriormente, você consegue calcular a proporção de indivíduos homozigotos e heterozigotos para determinada característica. Então, se você pegar um besourinho, eu quero saber da população de besouros aqui dessa espécie com essa característica. Você consegue calcular a partir da frequência, a partir dessa equação que o Herd conseguiu elaborar. Então, como é que é essa fórmula que ele elaborou? Olha lá, P ao quadrado, que é a frequência do homozigoto dominante, mais 2 vezes PQ, que é a frequência de quê? De heterozigotos, então a letra é diferente, ó, P é o azão e Q é o azinho, mais Q ao quadrado, que é a frequência dos recessivos. A gente vai trabalhar isso em aula, tá? Não precisem ficar preocupados, só estou mostrando a vocês como que é esse modelo que ele elaborou. Então, uma população em equilíbrio, só para a gente finalizar, ele não possui nenhuma apresentação de fator evolutivo. Já que ela está em equilíbrio, ele não pode aparecer nada modificado, porque senão vai ocorrer interferência dos genes. Não é isso que a gente quer. Isso não seria uma população em equilíbrio. E, dentre alguns fatores evolutivos que a gente já estudou, são quais? Mutação, seleção natural, fluxo gênico e deriva genética. Tudo isso, principalmente ali a questão da mutação, seleção e fluxo gênico, não é cabível nesse exemplo que a gente viu da população em equilíbrio. Então, galera, muito obrigado pela atenção. Não precisem ficar preocupados com essa parte do cálculo, porque eu vou fazer com vocês na nossa aula do Zoom. Quero que vocês prestem mais atenção na questão da especiação, da formação de espécies novas, e na parte do cálculo a gente vê juntos, tirando as dúvidas ali no ao vivo. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.